E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. Uma das unidades elétricas mais importantes no dispositivo do carro e a bateria. Juntamente com o gerador, ela é a principal fonte de corrente, sem a qual é impossível dar partida no motor ou fornecer energia aos dispositivos de bordo. O que uma bateria e por que ela é necessária no carro? Sem uma bateria, muitos processos serão difíceis ou impossíveis de serem executados. Ela facilita muito a vida do motorista de um veículo moderno. Juntamente com o gerador, a bateria fornece um grande suprimento de corrente e também torna a operação da rede elétrica mais suave. As principais funções que a bateria foi projetada para executar no carro são as seguintes: dar partida no motor fornecendo energia. Para o motor de arranque, fornecimento de energia a aparelhos e equipamentos quando o motor está desligado, fornecer energia adicional. Quando o alternador estiver funcionando. Uma bateria requer um certo cuidado para garantir que dure o máximo possível. Elas costumam falhar prematuramente devido a descargas frequentes e profundas. Por esse motivo, elas devem ser carregadas periodicamente até sua capacidade máxima usando um carregador de bateria. A base da bateria e a caixa, dentro da qual são colocados os eletrodos negativo e positivo. Para fins de isolamento, eles são separados por um separador especial. A maioria das baterias modernas é feita de uma liga baseada em um composto de chumbo e cálcio. Devido à sua baixa taxa de autodescarga e ao baixo consumo de água, elas não precisam de manutenção e não são desmontáveis. Para aumentar sua resistência à corrosão, pode-se adicionar estanho ou prata à liga. Cada um dos eletrodos é coberto por uma massa ativa, sendo que, no caso dos eletrodos positivos, ela consiste em dióxido de chumbo. E, no caso dos eletrodos negativos, e baseada em chumbo esponjoso. Todos eles estão em um eletrólito, que é uma solução de ácido sulfúrico. Quanto maior for a carga da bateria, maior será a densidade do eletrólito. Esse último pode ser totalmente líquido ou impregnado em um material especial. Os cabos de corrente de chumbo são usados para conectar a bateria à rede de bordo. Como a conexão pode ser diferente, e feita uma distinção entre polaridade direta e reversa. No primeiro caso, há um cabo positivo à esquerda e um cabo negativo à direita. Para facilitar o uso, muitos modelos de baterias são equipados com um indicador, que também é chamado de folho. Com sua ajuda, é possível determinar o grau de carga e a densidade do eletrólito em um determinado momento. Durante o carregamento, a energia elétrica começa a se transformar em energia química. Durante a operação da bateria, principalmente durante a partida, a energia química é transformada em energia elétrica e fornece energia ao veículo. Ao mesmo tempo, o dispositivo se descarrega, liberando sulfato de chumbo e água, o que reduz a densidade do eletrólito. Enquanto o motor do carro está funcionando, o alternador é responsável por fornecer energia a todos os aparelhos da rede elétrica. E por carregar a própria bateria, reabastecendo sua capacidade. A densidade do eletrólito é restaurada. Se a bateria estiver muito descarregada, ela não será capaz de fornecer a corrente de partida necessária. Nesse caso, ela é carregada pela rede elétrica de 220 V usando um carregador. Mesmo quando não está funcionando, os processos de autodescarga não param, mas também dependem da temperatura do ar ambiente. A vida útil média da maioria das baterias de ácido é de 4 a 5 anos, às vezes mais. Os principais tipos de baterias de carro. Até o momento, há um grande número de variedades de baterias de carro. Apesar do fato de todas usarem placas de chumbo, outros aditivos químicos podem ser diferentes. Essa é a principal diferença entre os diferentes tipos de baterias automotivas, baterias de antimônio. Uma das baterias clássicas mais comuns. O conteúdo de antimônio em tais dispositivos costumava exceder 5% da composição. A adição desse metal se deveu à maciez e plasticidade naturais do chumbo.
foi o antimônio que permitiu que ele se tornasse mais durável. No entanto, a presença desse metal acelera o processo de eletrólise, como resultado do qual o volume de líquido nas latas é constantemente reduzido. Para renovar o volume perdido, muitas vezes é necessário reabastecer com água destilada. Apesar dessas características, os dispositivos de antimônio são amplamente representados, embora pertençam às baterias do tipo de serviço. Sua principal vantagem é considerada a despretensão e a facilidade de manutenção. Baterias com baixo teor de antimônio. A principal diferença em relação ao tipo anterior é o baixo teor de antimônio. Devido a isso, as perdas de água se tornam insignificantes e os processos de eletrólise nos bancos são reduzidos. O motorista não precisa fazer a manutenção com tanta frequência. A um custo relativamente baixo, elas se caracterizam pela baixa autodescarga e não têm medo de flutuações na rede elétrica de bordo do carro. Baterias de cálcio. A capacidade do antimônio de fortalecer os processos de eletrólise, levando à perda de água destilada, forçou os fabricantes a procurar outra base para as baterias. Assim, o cálcio foi usado na estrutura do eletrodo. Foi esse elemento que conseguiu combater com sucesso a perda de água nas latas. As placas positivas e negativas eram feitas de cálcio. Devido às perdas insignificantes de destilado, praticamente não há necessidade de manutenção, por isso esses dispositivos são comumente chamados de livres de manutenção. Além disso, em comparação com os de antimônio, os de cálcio têm muito menos probabilidade de se autodescarregarem. Mesmo com armazenamento prolongado, elas mantêm bem suas qualidades. A principal desvantagem dessas baterias é sua baixa tolerância a descargas profundas. Se a bateria for descarregada várias vezes, ela não conseguirá restaurar suas qualidades anteriores. Baterias AGM e de gel. A principal diferença entre os dispositivos de gel é a forma em que o eletrólito se encontra. Em vez de uma consistência líquida, eles têm uma consistência gelatinosa. Isso torna a bateria mais segura para trabalhar, pois a fluidez do material é reduzida. A forma gelatinosa evita que as placas caiam da massa ativa que contém. Por esse motivo, elas não perdem sua resistência, o que evitou que os fabricantes tivessem que usar aditivos adicionais. As baterias desse tipo estão se tornando cada vez mais difundidas, pois se caracterizam pela baixa autodescarga e pela longa vida útil. Mesmo após muitos ciclos de carga e descarga, elas praticamente não perdem suas características operacionais. Eles têm suas desvantagens. Em primeiro lugar, são sensíveis a curtos circuitos. Elas também não toleram alta tensão, se seu valor for superior a 14 V. O eletrólito começa a derreter e seu uso posterior será impossível. As baterias AGM são consideradas um tipo de bateria de gel. A principal diferença é a adição de material poroso entre as placas, com o qual a massa ativa é menos desintegrada e o gel é mais bem retido. Elas não são tão sensíveis, mas também não são tão duráveis quanto as baterias de gel, que podem durar de 10 a 12 anos. Baterias híbridas. As baterias híbridas são caracterizadas pelo uso de placas feitas de materiais diferentes dentro da caixa. As placas positivas são de baixo antimônio e as placas negativas são de cálcio. Como consequência, os processos de eletrólise são significativamente mais lentos e as baterias não são tão sensíveis a cargas e descargas profundas quanto as baterias de cálcio. Os dispositivos híbridos são um dos mais ideais em termos de custo-benefício. Baterias alcalinas. Poucas pessoas sabem que a solução básica da bateria pode ser não apenas uma solução ácida, mas também alcalina. No entanto, os dispositivos alcalinos não são tão difundidos. A composição das placas pode incluir vários metais, inclusive o níquel. Mas esses produtos são resistentes a vibrações e cargas, e o número de placas negativas e positivas neles não coincide. As baterias alcalinas são pouco usadas na construção de automóveis, mas podem ser encontradas com mais frequência em equipamentos espaciais ou de aviação.
Elas têm uma vantagem inegável, podem suportar bem até mesmo descargas longas e profundas. No entanto, seu custo é mais alto em comparação com suas contrapartes ácidas. Baterias de íons de lítio. Elas são usadas principalmente em eletrodomésticos, incluindo smartphones e outros dispositivos inteligentes. No futuro, elas poderão ser aprimoradas para o uso como fonte de eletricidade em carros com motores de combustão interna. Esses dispositivos contêm eletrodos separados uns dos outros por separadores porosos. Eles são caracterizados por uma maior sensibilidade às flutuações de corrente e temperatura, de modo que o projeto inclui uma válvula que alivia o aumento da pressão. Os principais portadores de corrente elétrica são os íons de lítio carregados positivamente. Eles não precisam de manutenção periódica e são os mais amplamente representados atualmente no segmento de carros elétricos. A cada ano, eles perdem até 10% de sua capacidade anterior e não toleram descargas profundas durante a operação. Se essas importantes desvantagens puderem ser eliminadas, as baterias de íons de lítio substituirão definitivamente as inseguras baterias de chumbo ácido. Outras baterias. Entre elas, podemos distinguir um grupo de baterias EFB, que atuam como um estágio intermediário entre as baterias de ácido tradicionais e as produzidas com a tecnologia AGM. Esteiras especiais de fibra de vidro são impregnadas com eletrólito, o que evita que ele vaze para fora do compartimento do dispositivo. A tecnologia foi desenvolvida para o uso em carros equipados com o sistema Start-Stop. Essas baterias podem suportar perfeitamente paradas e partidas frequentes. Por padrão, elas carregam muito mais rápido, de modo que o gerador pode facilmente compensar a energia usada durante viagens curtas. Elas são seguras em comparação com as ácidas e não precisam de manutenção. Leia também: temperatura de operação do óleo do motor e fatores que a afetam o que está por vir. Os especialistas preveem o surgimento futuro de novos tipos de fontes de corrente de partida e um afastamento gradual das baterias à base de ácido sulfúrico. Todos os anos, os fabricantes lançam novos produtos no mercado e, a cada poucos anos, mais e mais novas tecnologias são desenvolvidas para garantir a partida dos motores de combustão interna dos carros. Os principais trabalhos para melhorar as baterias de automóveis são realizados em várias direções ao mesmo tempo, a aumentar ainda mais a capacidade, reduzir o tamanho e o peso dos dispositivos, redução de custos devido à menor intensidade de mão de obra na produção e montagem, maior segurança, inclusive para o meio ambiente, melhoria das características, como resistência a cargas, temperatura e condições de armazenamento, redução da sensibilidade aos ciclos de carga e descarga. Os desenvolvimentos contínuos no campo da produção de baterias automotivas dão esperança de que, nos próximos anos, os motoristas receberão baterias fundamentalmente novas, de alta tecnologia e econômicas, com vida útil prolongada. Em conclusão, as baterias de carro desempenham um papel fundamental no funcionamento dos veículos, fornecendo a energia necessária para dar partida e alimentar os sistemas elétricos. Entre suas vantagens, destacam-se a confiabilidade e a capacidade de suportar diversas condições climáticas. No entanto, também existem desvantagens, como a necessidade de manutenção regular e a possibilidade de falhas. Ao escolher uma bateria, é importante considerar esses fatores para garantir o melhor desempenho e durabilidade do seu veículo. A escolha consciente pode fazer toda a diferença na sua experiência ao volante.